Bem, bom dia. Não sei como é que foi a apresentação do André, mas eu sou professor da Escola Politécnica e eu dou aula de planejamento urbano para os alunos do curso de Engenharia Civil. É uma disciplina obrigatória e é oferecida para os alunos de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental. Né? Bom, no ano passado, eu tive o prazer de ser convidado aqui para o EILE 2016, que foi um EILE pioneiro, né? Foi a primeira vez que foi organizado na escola, e dessa vez também, com muito prazer, recebi o convite de estar participando da segunda versão do EILE, agora em 2017. Eu acredito que o evento também muito mais maduro, agora, né, na segunda edição, mas também com uma equipe trabalhando com muito entusiasmo, na medida em que me parece ser um projeto de bastante repercussão e de muita importância, tanto aqui para a Escola Politécnica, mas principalmente para vocês que estão participando dessa atividade. E eu estou aqui no dia de hoje contribuindo para trazer um pouco do conhecimento que a gente tem em relação a esse tema que a gente vai estar falando hoje, que é desafios urbanos, planejamento e urbanização. A ideia da minha conversa com vocês é muito mais uma conversa introdutória dos aspectos que nos preocupam em relação às cidades, e vamos depois conversar um pouco sobre algumas possibilidades ou algumas oportunidades que existem para que a gente consiga resolver estes problemas das cidades com o conhecimento da engenharia. Né? Quer dizer, a gente tem muito essa missão, essa tarefa. E aí, eu tinha que descarregar um filminho também. Depois a gente apresenta o filme que eu trouxe, acho que está naquele mesmo pen. Tá bom? Bom, então vamos lá. O que nós vamos estar falando, então, na manhã de hoje é um pouco sobre as nossas cidades. Eu sei que tem alguns participantes de fora do Brasil, mas no fundo, né, Nigéria, Colômbia, é isso? E Portugal, lógico, Portugal também. Agora, o que é muito interessante a gente lembrar é que existem diferentes cidades no mundo inteiro. Né, e nós vamos ter que, de alguma forma, escolher algumas cidades nas quais a gente vai desenvolver o nosso projeto. E as cidades, elas são muito diferentes entre si. Mas eu acho que existe uma coisa comum a todos vocês, que é o seguinte: vocês são moradores de cidades. Então, vocês conhecem as cidades, vocês sabem a realidade das cidades. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é um pouco organizar este conhecimento e apresentar alguns tópicos que a gente acha importantes. Devo apontar para que lugar? Bom. Acho que talvez seja melhor apagar essa luz aqui de cima, para dar um pouco mais de... Melhorou? Ótimo. Então, assim, nós conhecemos os problemas de hoje, nós sabemos os problemas de hoje, mas a gente tem que tentar imaginar qual será o futuro das nossas cidades. Né? É um futuro próximo, daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. A gente vai ter que ter um pouco, a gente vai ter que exercitar um pouco essa visão que a gente teria do nosso futuro. E a pergunta que se faz é: como será essa cidade do futuro? Essa cidade do futuro vai ser como essa
que foi imaginada pelo Fritz Lang em 1927, num filme clássico chamado Metrópolis. Ou a nossa cidade do futuro vai ser como essa cidade do Blade Runner, que foi imaginado pelo Ridley Scott já no ano de 1982. Né? Essa cidade é aquela cidade em que a gente está imaginando, quer dizer, a gente está imaginando essa cidade, e se a gente não quer que a cidade seja desta forma, ou se a gente não quer que a cidade seja como a cidade apresentada pelo Fernando Meirelles no filme Ensaio da Cegueira, em 2018, se a gente não quer que a nossa cidade seja desse jeito, o que nós temos que fazer hoje para que no futuro a cidade seja do jeito que a gente quer e não do jeito que a gente não quer? Então, mais do que a gente ficar imaginando, né, através de uma bola de cristal, como vai ser a cidade do futuro, é muito mais importante que eu estabeleça o que eu quero para a cidade do futuro e trabalhar nessa direção. Eu quero que a cidade do futuro seja uma cidade mais inclusiva, uma cidade menos poluída, uma cidade com menos problemas de mobilidade urbana, uma cidade que tenha mais habitação, né? Uma cidade onde a qualidade de vida seja maior que a de hoje. É isso que eu quero. Então, eu tenho que trabalhar hoje para que no futuro a cidade seja do jeito que eu quero, que eu imagino ser. Né? E essa é uma tarefa que é muito complexa, porque a cidade do futuro não depende de mim, né? Depende da sociedade, depende dos políticos, depende da própria tecnologia. Né? Então, tudo isso é uma ideia extremamente importante, porque a gente vai estar falando sempre da cidade do futuro, nem que esse futuro seja um futuro bastante próximo. Bom, quais são os desafios urbanos? Né? Aqui eu fiz uma lista que ela não é exaustiva, ela não é completa, ela não está completa, mas nós vamos estar falando um pouco de cada um desses itens. Né? Então, dentro da nossa conversa, que é uma conversa bastante ampla, geral, nós vamos, de alguma forma, contemplar estes desafios urbanos. E é lógico que cada um de nós, cada um de vocês, vai encontrar o seu campo de atuação em cima de cada um desses temas. Né? Quer dizer, vamos pensar e vamos concordar que não existe nenhum de nós, nenhum de vocês, que consiga ser um especialista em todos os aspectos que envolvem uma cidade. Né? Vocês vão ser especialistas de alguma parte deste grande problema, que é o problema urbano. Então, nós estamos falando só da engenharia, mas a gente pode também estar falando dos médicos, dos advogados, de assistentes sociais, de outros especialistas que também têm uma atuação sobre a cidade. Então, nós vamos estar falando sobre os seguintes desafios urbanos. Vamos falar sobre a questão do crescimento das cidades. Nós vamos estar falando de um outro desafio, que é a saturação que existe hoje dos serviços urbanos. Também vamos estar falando sobre a questão do envelhecimento das atuais redes de infraestrutura. Um outro desafio urbano são os recursos financeiros limitados que a gente tem, ou seja, sem recursos financeiros, a gente tem uma grande dificuldade de implementar uma série de projetos. Isso tem que estar na cabeça de também os engenheiros, né? Os engenheiros têm que equacionar uma solução viável dentro dos recursos financeiros existentes ou que virão a existir. Necessidade de pessoal técnico especializado e competente com uma visão sistêmica
isso é uma das coisas que a gente vai estar tentando construir junto com vocês, né? E é importante o conhecimento especializado, conhecimento especialista, mas você tem que entender esta visão especialista num contexto mais geral, né? Qual é o contexto social, qual é o contexto político, qual é o contexto econômico no qual a gente vive, e isso é muito importante para o trabalho técnico que for desenvolvido por cada um de vocês. Nós vamos estar tendo como desafio urbano sistemas administrativos cada vez mais complexos, né? O sistema de gestão, o sistema de tomada de decisão é um sistema muito complexo e está ficando cada vez mais complexo. Teremos, sim, como desafio urbano a participação cada vez maior da iniciativa privada através, por exemplo, dos processos de concessão. Então, assim, a gestão da cidade, a responsabilidade de resolver os problemas urbanos não está apenas na prefeitura, no corpo gerencial das prefeituras, e sim também na participação da iniciativa privada, e isso cada vez mais, a iniciativa privada está ocupando um espaço na gestão pública. Maior participação da comunidade, né? A comunidade hoje está sendo cada vez mais ouvida, e ela realmente está participando mais, não só do processo de auscultação, mas também do processo de tomada de decisão, né? Então, como é que você incorpora este grande desafio de conseguir maior participação da comunidade? Vamos estar falando de um grande desafio urbano, que é a habitação social, né? Que é um tema extremamente importante, né? Dentro da realidade brasileira, das cidades brasileiras, mas também vamos falar que boa parte destas questões aqui estão relacionadas também com a realidade dos países em desenvolvimento, né? Particularmente, talvez para Portugal este problema não seja tão grave quanto no Brasil, ou quanto na Colômbia, ou quanto na Nigéria. E, finalmente, nós vamos estar falando sobre as questões do meio ambiente. Isso daqui não está numa ordem de prioridade ou de importância, mas a gente fez uma lista de principais desafios urbanos e nos quais, de alguma forma, haverá uma contribuição de vocês e haverá uma contribuição do EILE em cima de algumas dessas questões. Está claro? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos passar ponto a ponto os diferentes desafios que a gente apontou no slide anterior. O primeiro ponto deles é a questão do crescimento das cidades. As cidades estão crescendo e é interessantíssimo a gente observar que a grande maioria das grandes cidades estão crescendo a uma velocidade muito maior do que a capacidade dela de conseguir investir na melhoria dos serviços. Ou seja, se hoje a situação é preocupante, se hoje a situação nas cidades onde a gente vive, Santos, São Carlos, São Paulo, qualquer uma das cidades, se a situação é preocupante, essa situação será mais preocupante no futuro se a gente não fizer nada, porque as cidades, elas estão crescendo a uma velocidade maior do que a sua capacidade de investimento. Essa é uma realidade. Além disso, as cidades, elas estão crescendo num processo que a gente conhece como o processo de sprawling, que é uma palavra em inglês, para dizer que elas estão se esparramando.
e estão ocupando cada vez mais território. Então, ela não cresce para cima, ela está ocupando mais áreas que antigamente eram áreas verdes, que eram áreas de drenagem natural, que eram áreas que antes não era ocupada pela população, né? Talvez vocês tenham lido alguma das principais causas do grande problema que aconteceu agora com o furacão que aconteceu nos Estados Unidos, em Houston, o Harvey, foi que a cidade ela cresceu muito ao longo da superfície, ao longo do território. Então, como é que eu vou conseguir enfrentar esta questão? Né, que é uma questão que está colocada de crescimento horizontal das nossas cidades. A questão da saturação dos serviços, eu acho que nós que moramos na cidade, a gente percebe isso. Há realmente uma crise do sistema de abastecimento de água. Estamos passando e já passamos por situações de seca muito graves, né? E a gente não tem mais como conseguir com que essa água chegue para as cidades a um custo razoável. Então, a gente tem problemas extremamente complexos da questão da necessidade que a gente tem de abastecimento de água, tanto de água como de transporte urbano, que hoje, se você perguntar para qualquer morador das cidades qual é a questão fundamental, qual o problema urbano fundamental, muitos vão falar sobre a questão da mobilidade urbana. Então, a gente tem, sim, uma saturação do serviço atual de transporte coletivo e de transporte individual e de transporte como um todo, e este é um grande problema que a gente tem enquanto desafio das cidades. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem um problema sério, que é a questão de energia, né? Quer dizer, a gente tem que fazer com que essa população toda que chega às cidades seja adequadamente servida por uma energia de qualidade, mas também uma energia que seja gerada com menos impactos ambientais e que seja distribuído de uma forma a um custo acessível a essa toda a população, né? Então, o crescimento da população está levando a que aumente, sim, o consumo de energia, e aqui a gente tem um especialista, né, professor Cardoso, que é um grande especialista nesse assunto, que eventualmente até vai poder entrar com mais detalhes sobre essa questão e do que os engenheiros já estão pensando para resolver esse problema no futuro, né? Bom, temos que falar, sem dúvida, também num outro desafio importante, que é o envelhecimento das atuais redes. As nossas cidades, principalmente as cidades mais antigas, hoje sofrem de um problema seríssimo, que é o envelhecimento das redes de infraestrutura. Santos, São Paulo, né? Várias cidades. É lógico que as cidades dos países desenvolvidos, como Portugal, já resolveu essa questão de uma outra maneira, porque eles têm recursos financeiros e detêm tecnologia, mas nos países em desenvolvimento, eu vou citar basicamente Santos, onde a gente está agora, as redes estão velhas, elas estão envelhecidas. E você precisa substituir essa rede de infraestrutura com a cidade funcionando. Com a cidade funcionando. Como é que você faz isso? Fazer uma nova rede de infraestrutura é muito fácil. Eu quero fazer isso com a cidade funcionando, com as pessoas morando na cidade. É como se você fizesse uma reforma no seu apartamento, com você morando dentro do seu apartamento. Imaginem como isso é complexo. E eu diria que no país a gente não tem tecnologia para fazer isso de maneira adequada. A gente sabe fazer o novo,
Porque o Brasil é um país que cresceu muito rapidamente e nós tivemos que resolver um problema de déficit de infraestrutura. Mas hoje nós já estamos tendo que refazer a rede de infraestrutura, distribuição de água, distribuição de energia elétrica, distribuição, todo o sistema de transporte, o sistema viário e assim por diante. Então, isso aqui é só para a gente começar a conversar sobre os desafios e aí, de alguma forma, vocês vão encontrar temas de maior interesse de cada um de vocês. Eu gostaria de mostrar esse slide, que é baseado no censo mais recente de situação dos municípios brasileiros, só para comentar algumas questões que podemos ler, né, que podemos observar através desse quadro. Algumas observações. O Brasil tem 5.565 municípios. Né? É muito município. Né? A população no ano de 2010 era de 190 milhões, hoje já é de 206 milhões de habitantes. Mas o Brasil faz censos de 10 em 10 anos. Deem uma olhada. Até aqui é a distribuição da população dos municípios brasileiros. Cidades de até 20 mil habitantes, eles representam mais ou menos 70% dos municípios brasileiros. Ou seja, 70% dos municípios brasileiros têm menos do que 20 mil habitantes. Né? E cidades com mais de 500 mil habitantes, nós temos apenas 0,68% das cidades brasileiras. Menos do que 1% das cidades brasileiras têm mais de 500 mil habitantes. Alguém sabe a população da cidade de Santos? Não pode olhar no Google. Hã? Quem sabe? Hã? 450, exatamente. Não chega a 500 mil habitantes, a cidade de Santos. Né? Acho que é 460 mil, alguma coisa assim, desse tipo. Tá certo? E é uma cidade importante. E é uma cidade com a importância do Porto de Santos, por exemplo, com uma importância econômica muito grande. Mas vamos dizer que Santos esteja nessa categoria das cidades com mais de 100 mil habitantes. As cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, elas, em 2010, elas representavam mais ou menos 5,4% dos municípios brasileiros. Né? É muito, muito pouco. E por que eu estou trazendo esse número para vocês? Eu estou trazendo esse número para vocês por quê? Porque a organização administrativa e política do Brasil, ela é definida por 3 categorias. Eu tenho os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal. Né? E cada um desses prefeitos destas cidades de até 5 mil habitantes e o prefeito de São Paulo, de uma cidade de 12 milhões de habitantes, o prefeito tem a mesma responsabilidade tanto de uma cidade de 3 mil habitantes como uma cidade de 12 milhões de habitantes. Porque eles são prefeitos. E as cidades têm Câmara de Vereadores, têm a mesma estrutura. Institucionalmente, todos os municípios são iguais. E todos os municípios enfrentarão os seus problemas ou deverão enfrentar os seus problemas da mesma maneira. Então, tem aí já um problema sério, que é um problema institucional, um problema político institucional para ser enfrentado. Agora, esta parcela de 0,68%
das cidades brasileiras, ela abriga 30% da população brasileira. 30% da população brasileira está aqui nesse tipo de município que tem até 500 mil habitantes. São Carlos, quantos habitantes tem? Eu não fiz minha lição de casa, eu não fui lá ver quanto é que tinha, mas quem sabe? Vocês não sabem? Não sei, não sei. Se você falar que é 600 mil, eu acredito. Né? Então, assim, qual é a escala de São Carlos? E realmente eu sei que vocês vão trabalhar em cima, alguns de vocês irão trabalhar em cima da realidade de São Carlos. Né? Quer dizer, então, São Carlos tem 250 mil habitantes. Perfeito. Então, ela está nessa categoria de... Qual que é essa categoria? Essa categoria de população no Brasil, quer dizer, os municípios de 100 mil a 12 milhões de habitantes perfazem hoje uma população de 54% da população brasileira. Então, 54, mais da metade da população brasileira, está ocupando 5% das cidades brasileiras. Então, a gente tem uma concentração de população, mas também a gente tem o quê? A gente tem uma concentração de problemas nessas cidades. Eu não estou dizendo que as cidades pequenas aqui não têm problemas, mas eles têm problemas de outra natureza, né? Que são problemas muito mais relacionados com a sua inserção, talvez até mais rural do que urbana. Né? Onde aqueles desafios urbanos, eles estão colocados de uma outra maneira. Bom, então, este quadro aqui nos ajuda a entender a realidade de distribuição da população no Brasil, e existe um dado fundamental, que isso se repete em muitas outras questões, não só da questão demográfica, mas da questão econômica e social e política, é o quanto o Brasil ele é heterogêneo, o quanto a gente é diferente. E o quanto é complexo você administrar essa realidade tão diferente que a gente tem no país. Né? É um país grande, é um país que foi, vamos dizer assim, administrado ao longo do tempo, de diversas maneiras. Existe uma grande riqueza no país, uma riqueza que vem dessa heterogeneidade, dessa complexidade. Mas, por outro lado, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista de estar resolvendo os problemas, sem dúvida nenhuma, é mais fácil resolver o problema em Portugal do que no Brasil. Né? Tá certo? Bom, de qualquer forma, eu acho que essa é uma informação importante, e vocês vão, e eu convido vocês, isso daqui é apenas um aperitivo daquilo que vocês vão ter que pesquisar, descobrir. E hoje, com a internet, com o Google, você tem N tabelas como essas que vocês vão ter que conhecer, né, para o trabalho de vocês. E veja bem, isso daqui não é engenharia, mas isso é engenharia sim, e isso é necessário que vocês conheçam. Vamos prosseguir nos vários desafios que a gente tem na solução dos nossos problemas urbanos. Recursos financeiros limitados. O recurso é sempre menor do que a nossa necessidade. Isso é um dado da realidade. Né? Eu sempre tenho menos recursos financeiros do que aquilo que eu preciso. Nós estamos no país passando por um período de grandes dificuldades financeiras, de uma grande crise econômico-financeira, e esse é um dado do problema. Né? Então, como implementar iniciativas que realmente consigam ser devidamente financiadas para resolver aqueles nossos problemas de saturação dos serviços de infraestrutura.
Então, isso tem que ser levado em consideração, que é a limitação dos recursos financeiros. Uma outra questão que a gente tem observado enquanto desafio do planejamento urbano é a necessidade de pessoal técnico especializado e competente com visão sistêmica. O que é isso? Para fazer a gestão das cidades e pensar os problemas urbanos, cada vez mais é necessário que eu tenha uma visão de conjunto. É o que a gente chama de visão sistêmica. Eu tenho que entender que existe uma inter-relação entre os vários problemas urbanos. Existe um problema de, por exemplo, um problema de coleta de esgoto, mas o problema da coleta de esgoto não está dissociado com o problema dos resíduos sólidos. Por quê? Porque se eu não tenho um sistema adequado de colocar o meu lixo e que seja coletado adequadamente, esse meu lixo vai para dentro do sistema de coleta de esgoto. E o sistema de coleta de esgoto, ele tem que estar associado e harmonizado com o sistema de drenagem urbana, ou seja, com o sistema de coleta de águas pluviais. O sistema de coleta de esgoto, ele está totalmente relacionado com o sistema de abastecimento de água. E aí eu vou dar um pequeno exemplo de uma experiência profissional que eu tive, é que quando a gente começou em São Paulo a desenvolver programas de urbanização de favelas, que é uma área onde você não tinha nem água, nem coleta de esgoto, nem drenagem, nem distribuição de energia elétrica, no início do processo de urbanização de favelas, o que se decidiu foi colocar abastecimento de água nas casas, porque as casas não tinham abastecimento de água, porque a água ela era captada em baldes. Quando se introduziu apenas o abastecimento de água nas favelas, as doenças de veiculação hídrica aumentaram exponencialmente. E isso foi um problema que a gente não conseguia entender. O que aconteceu? Como não tinha sistema de captação de esgoto, quando você tinha menos água, você tinha menos esgoto. E como você tinha menos esgoto, você tinha menos doenças de veiculação hídrica. Quando você incorpora o abastecimento de água, que é uma iniciativa importante para dar qualidade de vida para aquela população, mas você não insere, você não consegue, você não implementa um sistema de coleta de esgoto, a comunidade começa a ter muito mais água disponível e não tem como retirar aquele esgoto que é gerado. Então, a contaminação que veio nas famílias por conta das doenças de veiculação hídrica através do esgoto, que antes existia, mas em muito menor quantidade, começou a ser uma causa dos problemas de saúde pública. Então, o que é? Não pode colocar abastecimento de água sem coleta de esgoto. Ponto. Isso só para dar um exemplo de como é que eu tenho que ter uma visão sistêmica ao desenvolver qualquer projeto de engenharia. Isso hoje para nós é óbvio. Eu contando para vocês, isso fica óbvio, mas não era claro quando esse tipo de projeto foi implementado. E é muito importante, nós engenheiros, a gente aprende com os nossos erros, porque a gente também comete erros, mas persistir no erro é burrice. Então, a gente tem que aprender com os erros que a gente comete. Esse é o processo do desenvolvimento tecnológico. Bom, sistemas administrativos complexos. Esse é um outro desafio do planejamento urbano. O que é sistemas administrativos complexos? Nós trabalhamos com governo
em diferentes níveis. Eu trabalho com o governo municipal, com o governo estadual, com o governo federal. Cada um desses níveis tem a sua escala de tomada de decisão, ele define uma série de prioridades, ele tem recursos financeiros. Então, eu tenho que saber lidar, inclusive, entendendo, aquele meu problema é um problema municipal, estadual ou federal, ou é um município municipal, estadual e federal, né? Quer dizer, eu tenho diferentes escalas de governo e é muito importante, cada escala de governo tem um budget, tem um orçamento, né? E tem um corpo técnico que contribui para a tomada de decisão daquele nível de governo, né? Um país federativo como o Brasil tem essa complexidade. Temos leis municipais, tem leis estaduais, tem as leis federais. Então, como é que a gente vai navegar dentro desses 3 níveis de governo? Governo metropolitano. Isso é uma grande complicação no país, uma grande complicação. Quando a gente está falando de desafio urbano, nós estamos falando de desafio daquelas cidades que eu apontei para vocês. Vamos lembrar? Aqui, ó. Estamos falando aqui destes municípios. Municípios. O que é governo metropolitano? Governo metropolitano é pensar que o problema urbano não é um problema do município, principalmente nos grandes aglomerados urbanos. O problema de São Paulo não se resolve pelo Dória, que é prefeito do município de São Paulo. A cidade de São Paulo está imersa na região metropolitana de São Paulo, que tem 39 municípios. Estamos falando deste conjunto de municípios. Então, esquece, o problema da cidade de São Paulo, o problema de habitação da cidade de São Paulo, não é um problema do município de São Paulo e não pode ser tratado desta maneira. Ela tem que ser tratada como o problema da região metropolitana como um todo, que envolve São Paulo, Guarulhos, Mariporã, Carapicuíba, Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema. Este é o conjunto dos problemas urbanos e são esses problemas que eu vou ter que resolver. Falando aqui da Baixada Santista, nós temos aqui a região metropolitana da Baixada Santista, que envolve Santos, mais Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Isso aqui é a região metropolitana da Baixada Santista. O problema de Santos não é só de Santos, do município de Santos. Não podemos pensar desta maneira. Por quê? Porque existe sim uma interação entre esses vários municípios e sem esquecer que também existe uma interação entre Santos e a região metropolitana de São Paulo, dentro daquilo que a gente pode considerar como a macrometrópole paulistana. Quer dizer, o aeroporto de Guarulhos é um aeroporto da região metropolitana de São Paulo e fica em Guarulhos. Ele atende também a população de Santos. E o Porto de Santos, ele é um porto da região metropolitana de São Paulo. Ele não é um porto de Santos, do município de Santos. Então, essa visão territorial é uma visão também extremamente importante para quem realmente está querendo trabalhar com os desafios urbanos. E eu não quero deixar registrado, quer dizer, veja bem, eu quero deixar registrado com vocês a complexidade do problema. E
de alguma forma, vocês vão ter que encontrar, dentro dessa complexidade, qual é o espaço de atuação de cada um de vocês. Eu não trouxe os dados aqui de São Carlos, porque eu não conheço. Mas não existe região metropolitana de São Carlos ainda, né? Mas São Carlos também depende de outros municípios do seu entorno. Assim como em Portugal, assim como na Colômbia, assim como na Nigéria, também existem aglomerados urbanos que eles não dizem respeito única e exclusivamente a uma cidade, mas a um conjunto de cidades. Bom, isso vocês vão ter a oportunidade, inclusive, de discutir mais para frente. Bom, vamos lá, continuando, falando sobre alguns outros desafios do planejamento urbano. Nós temos, então, também uma participação cada vez maior da iniciativa privada através de concessões. Esse é um modelo de financiamento da melhoria da qualidade dos serviços urbanos e da infraestrutura urbana. Você tem a possibilidade de você ter as PPPs, que são as parcerias público-privadas, hoje cada vez mais em discussão. Toda a discussão das concessões, né? Quer dizer, o poder público já não tem recurso suficiente, então vamos trazer o dinheiro da iniciativa privada. Só que isso tem que ser feito de uma maneira adequada, de uma maneira com que haja um controle sobre a iniciativa privada que está desenvolvendo projetos, né? Quer dizer, a gente está vendo aí uma série de privatizações da Eletrobras, por exemplo, privatizações também em São Paulo sobre as concessões que hoje se fala, sobre os parques públicos, né? Quer dizer, hoje você tem uma série de discussões extremamente interessantes sobre como fazer as parcerias público-privadas. E eu trouxe aqui um exemplo, que é o exemplo do enterramento das redes de distribuição de energia elétrica, que envolveria também o enterramento das redes das redes lógicas e das outras redes de TV a cabo, todas dentro de um shaft horizontal ou de uma vala horizontal, onde você colocaria todas essas redes. Isso daqui já está muito desenvolvido fora do Brasil, e no Brasil ainda a gente tem poucos exemplos de sucesso desse tipo de iniciativa, né? Isso vai custar caro, mas isso traz como benefício um menor custo de manutenção dessas redes, uma maior durabilidade e uma facilidade de manutenção maior. Mas isso tudo bem também traz alguns desafios tecnológicos para ser feito, né? Então, esse é um caminho que me parece muito importante se o poder público não tem recursos financeiros, os projetos que vocês vão imaginar deverão, de alguma forma, também contar com a participação da iniciativa privada. E como é que a gente faz esse mix de participação da iniciativa privada com recursos públicos? Bom, participação da comunidade é um outro grande desafio do planejamento urbano, né? É desejável que a comunidade participe das decisões que envolvem o seu interesse. É desejável, né? Existem várias experiências aí que mostram, a gente também tem desenvolvido algumas pesquisas que mostram que a participação da iniciativa privada é extremamente importante. Agora, como faz isso? Como é que faz? Né? Quer dizer, tem aí uma discussão metodológica do tipo, em que momento do desenvolvimento de um projeto de engenharia eu chamo a população para opinar? Porque, no fundo, ela não tem o conhecimento técnico de engenharia, mas ela sabe o que ela quer, né? Ou será que ela sabe o que ela quer, né? Então, como é que você faz isso? Você faz maquete eletrônica, maquete física, né? Tem várias ferramentas para que você consiga essa participação da comunidade. Mas o que a gente tem observado é que, sim, que os projetos que têm a participação da comunidade
dentro dos projetos urbanos, tem obtido maior sucesso. Principalmente por uma razão muito simples. Quando a comunidade participa desde o início da elaboração de um projeto, ela se sente dona do projeto. E se ela se sente dona do projeto, ela garante que a manutenção aconteça de maneira adequada. Você diminui muito o processo do vandalismo em relação àquela infraestrutura que você implantou. Por quê? Porque você contou com a participação da comunidade. E muitas vezes os técnicos têm dúvida, mas eu faço essa rede por aqui ou por ali? Vamos ouvir a comunidade e vamos ver o que ela tem a dizer. É lógico que eu não vou pedir para a comunidade fazer um desenho de um projeto de engenharia, mas existe o espaço da participação da comunidade que tem que ser muito bem entendido. Eu acho que a gente não vai querer mitificar a participação da comunidade, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que ela, de alguma maneira, vai ter que a nos ajudar a tomar as decisões adequadas em relação ao projeto. Bom, um outro desafio importante do planejamento urbano é a questão da habitação social. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo tem uma população de 12 milhões de pessoas hoje e tem 1 milhão de pessoas morando em favelas. 1 milhão de pessoas morando em situações como essa, que é numa área de risco, que é uma área onde os níveis de habitabilidade são muito baixos, e é um lugar com N problemas. Nós temos os cortiços, nós temos os empreendimentos. Aqui na Baixada Santista, você tem as favelas de mangue, você tem as favelas de morro também. Quando chove, você tem problemas de escorregamentos. Os nossos colegas da geotecnia, da Politécnica, nos ajudam bastante a trabalhar com essa questão. Ou seja, tem aí um problema de habitação e existe uma carência habitacional no país que é avaliado para uma população de 200 milhões de habitantes como alguma coisa da necessidade de a gente construir 12 milhões de casas, é um número aproximado. Então, o nosso déficit habitacional é de mais de 10 milhões de novas unidades. E, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre as questões do meio ambiente. Nós vamos estar falando sobre as questões, enquanto desafio urbano, que são o crescimento das cidades. A cidade está crescendo, a população está crescendo e ocupando um território cada vez maior. Existe muito crescimento de favelas. Por quê? Porque a renda da população é insuficiente para eles comprarem ou adquirirem ou alugarem um imóvel de qualidade. Nós temos, então, junto com essa questão de crescimento das cidades, uso do solo, utilização de recursos e deposição de recursos, resíduos, ou seja, a construção de mais cidade, ela é feita com mais cimento, com mais madeira, com mais vidro, com mais ferro. Isso é retirado de algum lugar. Então, o setor da construção é um setor que usa intensivamente os materiais existentes na natureza, ou retirados da forma como eles são, ou, de alguma forma, eles sendo manufaturados. O cimento é feito com calcário, com argila, e isso tem que ser retirado da natureza. Então, a cidade é um grande absorvedor. Existem algumas estimativas que dizem que a cidade representa mais ou menos, ela usa aproximadamente 70% do material existente na natureza. Então, a cidade é um grande consumidor
da natureza. Sem falar da água, porque as construções, você utiliza a água para fazer a construção. Mas o pessoal que vai morar dentro do edifício vai estar consumindo água para o resto da vida. Né? A mesma coisa em relação à energia. Bom, então, o uso do solo, utilização de recursos e deposição de resíduos é uma questão extremamente importante. E aí eu queria começar um filminho. Como é que faz? Oi, tem um filminho lá, por favor, vamos ver se a gente consegue. É um filme muito curto, de 5 minutos. Hã? Por favor, agora. Ele é relacionado a Santos, é um filme recente, e eu achei muito interessante para vocês darem uma olhada, porque vocês vão perceber em que lugar que vocês estão, e a questão das mudanças climáticas e a relação com essa cidade de Santos, onde vocês estão. Pode apagar a luz só para apagar para você. Bom, esse foi um projeto que se desenvolveu por 4 anos, nós estamos finalizando agora, no mês de agosto de 2017. O nosso objetivo foi adaptação para o município costeiro, no caso foi Santos, e nós fizemos projeções do que poderia acontecer no futuro, que não são projeções positivas, mas, como eu disse, é um projeto de adaptação. Então, com o auxílio da população santista, foram identificadas medidas de adaptação que deverão ser seguidas aqui no município de Santos. Então, nesse sentido, a gente conta também com a participação do poder público. Então, ficou uma coisa bem interessante. Foi a ciência com os cidadãos e com o poder público, com vistas a tornar um futuro que poderia ser mais sombrio, um futuro bem mais positivo. Então, o modelo COAST, ele identificou quais seriam os danos potenciais em cima desses ativos imobiliários, ou seja, dos prédios, das moradias, das habitações. Então, a gente identificou esses danos potenciais físicos, do ponto de vista físico, e a partir desse cálculo, a gente trouxe esses resultados para a comunidade, discutimos com a comunidade quais seriam as medidas de adaptação que eles acham que seriam mais viáveis, e apropriadas para cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, lá na Ponta da Praia, eles identificaram que o melhor, uma medida estrutural bastante importante seria a alimentação artificial da praia, tentativa de recuperar o perfil da praia, trazendo areia e recolocando areia nessa praia. Essa é uma das medidas. E a outra medida seria, então, readequar os muros de contenção já existentes lá, principalmente ali na Ponta da Praia, Escolhimos Santos primeiro pela importância econômica e também porque eles têm todo um arquivo de dados necessários bem organizados. Nós pensamos aplicar este estudo para outras áreas, Rio de Janeiro, Recife, mas o problema que temos é que os dados que eles têm não estão tão organizados como Santos. Santos foi um estudo de caso escolhido porque foi tema de outro projeto temático de FAPESP, mas a ideia é aplicar esta metodologia em outras grandes áreas e talvez nosso próximo estudo de caso seria Rio de Janeiro. Segundo nossos modelos, aproximadamente 1,5 bilhões de reais poderiam ser perdidos, particularmente nas propriedades, seja o valor venal, nos prédios, num cenário, pior cenário, sem adaptação. Mas esse valor é subestimado, porque se nós consideramos, além da estrutura física, por exemplo, hospitais, equipamentos médicos, salário dos médicos, as escolas, salário dos professores, esse valor pode chegar a 3 bilhões de reais. Agora,
Quando calculamos já esses custos com adaptação, o custo cai muito. Chega aproximadamente a 300, 400 milhões de reais. Ou seja, é caro, mas se a adaptação não é considerada ou não é implementada, as perdas econômicas poderiam ser muito maiores. O projeto terminou, né? Mas isso não significa que nós, pesquisadores que estivemos envolvidos, não possamos ser chamados aqui pela comunidade, pela prefeitura, dando as nossas opiniões, mas o que a gente quer deixar é um legado. Adaptação doméstica, aquilo, eu reciclo em casa, mas meu vizinho não recicla, isso não resolve nada. Tem que ser uma ação de governo, uma ação de longo prazo, uma ação que continua e não pode parar, e obviamente tem que ter investimento, porque sem isso realmente fica no papel, não? E aí é o pior que pode acontecer. Bem, então, esse filme mostra um pouco a preocupação dos pesquisadores, e não é uma questão, vamos dizer assim, do poder público de Santos, mas são dos pesquisadores em relação a um problema, e muitas vezes o pesquisador ele vem antes, né? Ele vem assim como que avisando os tomadores de decisão em relação àquilo que vai acontecer. E aí, muitas vezes, depende dos tomadores de decisão, do prefeito, da Câmara de Vereadores, a entender aquele problema que está sendo identificado pelos pesquisadores. O que, então, é importante a gente lembrar é que, então, você tem... E não sei se vocês perceberam, eles utilizaram muito essa palavra adaptação no vídeo. Adaptação é tudo aquilo que eu vou poder fazer para, imaginando que as mudanças climáticas não serão resolvidas a curto e médio prazo através dos grandes acordos internacionais, ou seja, que eu realmente na ponta eu tenho que resolver o problema. Então, isso significa você ter projetos de adaptação. Os processos de mitigação são os projetos onde, sim, você vai participar dos grandes encontros internacionais com os chefes de Estado, onde os presidentes dos países, eles sentam e fazem um acordo, né, como aconteceu o Acordo de Paris. Então, nesse Acordo de Paris, em relação às mudanças climáticas, houve um acerto entre os vários chefes de governo, entre os 190 chefes de governo, mas vocês todos também sabem que o Trump decidiu sair do Acordo de Paris. Então, isso é uma iniciativa que a gente chama tecnicamente como de mitigação, né? Mas talvez seja mais prático você começar, não é mais prático, é inevitável que você vai ter que começar a desenvolver suas atividades através de projetos de adaptação, como esse projeto que foi apontado aí. Ou seja, já que os chefes de governo não se entendem, temos que implementar iniciativas que levem em consideração e que possam atenuar o impacto das mudanças climáticas. Bom, quando a gente está falando de desafios do planejamento urbano, então, só para finalizar, a gente vai estar falando sobre áreas de preservação ambiental, que são áreas que são importantes de serem mantidas, né, inclusive para nos facilitar ou atenuar os efeitos das mudanças climáticas, e a questão das densidades urbanas. Densidade urbana é um aspecto bastante interessante. No início da minha fala, a gente falou sobre o processo de sprawling, que é o processo de espalhamento das cidades, e
existe um grande desafio, que é o seguinte: tudo bem, eu não gosto desse espraiamento da cidade, pelo esse esparramento da cidade. Então, o que é possível fazer para que eu faça uma verticalização das cidades? O plano diretor de São Paulo, esse que foi aprovado em 2014, ele deixa claro que existe sim uma decisão de você verticalizar a cidade. Então, esse é um caminho que é extremamente interessante, mas essa discussão de densidade, quer dizer, até que ponto que as cidades podem crescer? Qual é o limite? Se a gente olha a literatura internacional, a gente percebe que não há limite. As cidades crescerão, e nós não sabemos até que ponto essas cidades chegarão. Bom, para finalizar mesmo, eu queria colocar alguns temas de pesquisas urbanas, que é a questão da pesquisa. Vamos deixar isso muito claro. Quem trabalha na prática resolvendo os problemas urbanos vai tomar conhecimento das pesquisas, dos resultados da pesquisa, depois de um certo tempo. Não existe essa possibilidade da gente transferir o resultado da pesquisa rapidamente para os tomadores de decisão. Então, se a gente está falando em cidade do futuro, eu queria falar um pouco sobre os temas de pesquisa urbana que estão nos preocupando dentro da engenharia urbana. O primeiro deles é isso que vocês viram. Se o som não estava muito bom dentro da sala de aula, aqui tem um link para vocês verem novamente o filme que a gente viu sobre as mudanças climáticas, que é o resultado de uma pesquisa financiado pela FAPESP, que procura entender o impacto das mudanças climáticas nas cidades costeiras brasileiras. Qual é o impacto do ponto de vista econômico, qual é o impacto do ponto de vista social e o que pode ser feito para melhorar essa situação com a participação da comunidade, o que foi uma coisa bastante interessante nesse projeto de pesquisa que o pessoal enfatizou. Um outro tema de pesquisa é o tema de pesquisa das chamadas cidades resilientes. O conceito de resiliência urbana, ele está muito relacionado com a capacidade das cidades de preverem os efeitos dos desastres naturais. Então, hoje, o que nós temos no Brasil, muito bem desenvolvidos, são as iniciativas de defesa civil. Acontece um problema, eu tenho como mobilizar o pessoal da Defesa Civil e conseguir atender as pessoas que sofreram as consequências daquele desastre natural. Uma inundação, uma grande chuva, algum escorregamento. Então, a Defesa Civil é uma coisa muito bem estruturada. A resiliência urbana é a capacidade de eu ter uma atitude preventiva em relação aos acidentes. Por exemplo, pessoas que moram em favelas, elas têm ou que ser retiradas das áreas de risco, e para isso eu tenho os mapas geológicos, geotécnicos de áreas de risco, isso é uma questão de engenharia, ou eu posso também, se eu não conseguir retirar a população daquelas áreas, eu posso ter sistemas de alerta para que as pessoas saiam daquelas áreas. Estamos falando de 1 milhão de pessoas morando em São Paulo, em favelas. É impossível você retirar aquele 1 milhão de pessoas da favela e colocar em algum outro lugar. Não tem espaço na cidade. Então, eu tenho que ter toda uma atitude daquilo que eu chamo de resiliência urbana. E o conceito de resiliência urbana está sendo utilizado em muitos países, entendendo que as mudanças climáticas, e vamos falar aí de uma maneira sistêmica sobre os problemas urbanos, as mudanças climáticas estão aumentando a quantidade de desastres naturais que a gente tem observado nas cidades, e isso
isso já cientificamente foi provado. Bom, um outro tema importante é o chamado retrofit urbano, lembrando que o retrofit é um conceito de você modificar os espaços para uma nova destinação. Esse prédio aqui é um exemplo de retrofit. Esse era uma escola do ensino médio ou elementar, não me lembro bem o que era, e está sendo adaptado, ele está sendo retrofitado para a utilização por uma escola de engenharia. Isso não é uma tarefa óbvia. Eu sei que aqui tem problemas de banheiro, eu acho que tem problemas de laboratórios, tem problema de circulação, né? Quer dizer, isso tudo é aquilo que a gente chama de retrofit de um edifício. Agora, como é que você faz o retrofit de uma cidade? Uma cidade está constantemente em transformação, né? Não existe na cidade aquela ideia de vamos construir Brasília novamente. Isso não existe. A quantidade de novas cidades construídas do zero é menos de 1% no mundo inteiro. Não existe isso. Brasília é um ponto fora da curva. Então, o que nós fazemos em termos de gestão urbana é você melhorar, retrofitar a cidade existente. Então, existe toda uma linha de pesquisa sobre como você transformar a cidade. O que é possível? O que a gente consegue fazer? Com as pessoas morando na cidade. E mais, com as pessoas opinando sobre como é que eles querem que a cidade seja. Como é que faz isso? E aí, eu queria falar sobre norma técnica. Isso é um trabalho particularmente é um trabalho interessante, mas eu acho muito interessante porque eu coordeno esse trabalho. A gente identificou uma norma ISO, né? Provavelmente vocês conheçam as normas ISO 9000, ISO 14000. A norma técnica é uma ferramenta básica do engenheiro, ele trabalha com norma técnica e nós, hoje, temos o orgulho de dizer que nós temos a primeira norma técnica ABNT, NBR, de uma norma baseada na ISO 37120, que é uma norma sobre sustentabilidade de cidades. Ele estabelece indicadores para cidades sustentáveis. Essa é uma norma técnica que a gente coordenou lá na Politécnica, teve a participação do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, de prefeituras, e a gente conseguiu, então, trazer para o Brasil uma tradução da norma ISO 37120, que é a primeira norma da ISO para cidades sustentáveis. É uma norma que foi aprovada em 2014 e, em 2017, no primeiro semestre desse ano de 2017, a gente conseguiu publicar essa norma técnica. Ou seja, esse é um trabalho, é um tema muito interessante de sustentabilidade urbana, que é um tema de pesquisa. E a gente não pode deixar de falar, na nossa apresentação, essa ideia de Smart Cities. O vencedor do projeto do ano passado, do EILE, foi um projeto que se encaixa dentro dessa ideia da Smart City. O que é Smart City? A Smart City, em tradução literal, é cidade inteligente, né? O que é uma cidade inteligente? Talvez a melhor forma de entender o que é uma cidade inteligente seja traduzir a Smart City por cidade digital, né? A cidade digital é aquela cidade em que você incorpora o conhecimento das tecnologias mais avançadas para a sua gestão. Isso pode ser feito através de um app, isso pode ser através de algum sistema de automação, algum sistema de monitoramento, está tudo isso muito em aberto.
o que a gente tem observado hoje são alguns sistemas de monitoramento em termos de segurança pública, alguns aspectos relativos a consumo de energia, a automação em relação à questão da iluminação pública, a utilização da iluminação pública através do sistema de smart grids para uma série de outros sistemas que podem ser incorporados ao sistema de iluminação pública. Existe aí muita coisa que hoje já não está mais no campo das pesquisas, mas já está no campo das aplicações. O Brasil hoje está recebendo muitas tecnologias que foram desenvolvidas nos países industrializados, empresas do tipo IBM, Microsoft, Siemens, Dassault, toda a Huawei, todas elas estão trazendo sistemas para o Brasil e gostaria muito que esses sistemas fossem adquiridos pelo Brasil. O grande problema hoje são de duas naturezas. O problema é que as cidades brasileiras estão sem dinheiro e, segundo, elas estão também sem conhecimento técnico para poder comprar esses sistemas ou para poder trabalhar com esses sistemas. Porque essas empresas, elas só vão conseguir desenvolver alguma coisa se conseguirem a trabalhar em conjunto com os municípios brasileiros, né? E a gente vê que, a gente tem observado, eu tenho participado de vários encontros sobre Smart Cities, e a gente tem percebido que as cidades brasileiras, elas estão totalmente despreparadas para receber este conhecimento que está muito desenvolvido através das empresas privadas. Mas isso é um assunto que eu queria trazer para vocês, só para finalizar a minha apresentação. Bem, por que esse slide está aqui? Alguém consegue identificar? Florença, exatamente. Essa é a cidade dos meus sonhos. Qual é a cidade dos sonhos de vocês? O que vocês sonham? Qual que é a cidade? Né? Onde vocês querem chegar? Né? Quer dizer, Florença é uma cidade com uma qualidade de vida incrível, com uma paisagem extraordinária, com obras de arte, com uma comida fantástica. Né? Você faz tudo a pé, ou de bicicleta, né? Ou de lambreta, né? Que é muito romântico na Itália. Né? Quer dizer, isso é o meu sonho de cidade. Né? Mas eu moro em São Paulo, e eu adoro São Paulo. Nasci em São Paulo, eu acho que eu não moraria em outra cidade brasileira que não fosse São Paulo. Tudo bem, eu moraria em Florença, mas em outra cidade brasileira eu não moraria. Então, é isso. Quer dizer, cidade é alguma coisa que eu vivo, que eu sei o que é. Né? Muitos de vocês nasceram em cidades, estão lá há 20 anos, né? Morando, vocês conhecem essa realidade. Agora, vocês já têm um conhecimento técnico no campo da engenharia, de como a engenharia poderá ajudar a melhorar a qualidade de vida nessas cidades. E é isso. Eu acho que estão todos engajados aqui no esforço de tentar melhorar o espaço aonde a gente vive. E eu acho que a gente tem todas as condições de fazer isso, entendendo muito bem quais são as limitações, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades, as oportunidades e assim por diante. Bom, é isso. Qualquer coisa, meu e-mail é esse, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Eu vou deixar essa transparência aí para o pessoal do Eile. Por favor, disponibilizem no Facebook de vocês, ou no Moodle de vocês, naquilo que vocês tiverem. E muito obrigado pela atenção. Quando você falou das redes de infraestrutura,
Você deu o exemplo que o Brasil não consegue fazer uma reforma sem interferir no cotidiano. Você poderia dar um exemplo assim de uma reforma? Não, isso é alguma coisa que nós fazemos cotidianamente, né? Acontece que todo o nosso investimento foi dirigido a novas redes de infraestrutura, porque o país estava em expansão e você precisava criar infraestrutura para novos espaços. Por exemplo, a rede do metrô. Toda a rede do metrô é uma rede nova. E você, na escola, você aprende a fazer túneis, você aprende a fazer escavações, você aprende a estender a rede existente. Agora, existe pouco conhecimento e pouca pesquisa em termos de manutenção da rede do metrô, né? Ou manutenção do sistema viário. Como é que é o sistema de pavimentação da cidade? Né? Como é que você planeja a questão da pavimentação da cidade? Né? Eu me lembro que há um tempo atrás, a minha colega, a professora Lied, que é a vice-diretora da Escola Politécnica, ela desenvolveu um projeto interessantíssimo que não foi comprado pela Prefeitura de São Paulo, que era um sistema para você conseguir priorizar a tarefa do tapa-buraco. Qual é o buraco que tem que ser tapado antes? Hoje, isso é feito da forma mais desorganizada possível. É assim, eu ligo para o meu vereador, o vereador liga lá para o diretor de vias públicas, e ele vai lá e tapa o buraco que está na frente da minha casa. Né? Ou, sei lá, o Datena vai lá e vê um buraco e ele já faz a reclamação e a prefeitura vai lá e tapa o buraco do Datena. Não é isso. Né? E mais, eu preciso de engenharia, do tipo, por que os buracos estão acontecendo? Qual é a vida útil da pavimentação? Existe necessidade de você ter esse conhecimento técnico em cima do quê? Em cima do existente, da cidade existente. Tá certo? Existem inúmeros. Eu acho que assim, está havendo uma modificação, sim. Né? Porque cada vez mais eu preciso trabalhar com manutenção e conservação. E manutenção e conservação das nossas cidades e do nosso patrimônio construído. Né? Isso é uma coisa que a gente não levou em consideração e não tomou cuidado. Eu ouvi uma informação uma vez de que... Você fala o seu nome e de onde você vem. Ótimo. Guilherme, sou do Brasil mesmo. Sou da Poli. Da Poli, perfeito. Isso. Eu ouvi uma informação uma vez de que o enterramento da fiação elétrica da cidade de São Paulo, se fosse feita atualmente, levaria mais de 100 anos para ser completada. Essa informação ela é real, é um pouco absurda, e como a iniciativa privada poderia agilizar esse prazo? Essa informação é correta, ela saiu na imprensa. É alguma coisa... por que ela levaria tanto tempo? Porque, primeiro, custa muito caro. A questão do custo, a gente tem que sempre levar em consideração dois aspectos. Existe aquilo que a gente chama de custo inicial e o custo de operação e manutenção. O custo global é o custo inicial mais o custo de manutenção e conservação. Ponto. Isso é o custo global. Mas como nós temos pouco dinheiro, a gente só se preocupa com o custo inicial. Né? E não imagina que, ao longo do tempo, esse projeto se paga. Né? Então, a gente é um país pobre. Ponto. Então, a gente só tem dinheiro para fazer o inicial. Né? Então, assim, realmente a gente tem uma carência de recursos financeiros importante, nesse caso especificamente do enterramento das redes. E isso, se isso custa muito caro, quem é que vai pagar a conta? Somos nós. Não tem alguém que vá lá e financie. Mesmo quando a gente fala que a iniciativa privada vai pagar muito caro, ela vai pagar caro porque ela vai repassar esse recurso para a tarifa. Então, será que a sociedade tem recursos financeiros para assumir isso? Eu acredito que não.
né? Porque vamos pensar também, aqui eu fiz uma lista de uma série de questões e desafios e preocupações. Tudo bem? Legal. Concordamos? Concordamos. Ótimo. Vamos fazer aqui um exercício. Vamos colocar isso numa relação de prioridades? O que é mais importante? Difícil, né? Muito difícil. Quem é que vai definir prioridades? É a sociedade? É o Dória? É o prefeito de Santos? É o prefeito de São Carlos? É a Câmara de Vereadores? Ou seja, tudo vai ter que ser feito. Tudo vai ter que ser feito. E essa é uma tarefa extremamente interessante, porque olha quanta coisa importante e interessante tem que ser feita. Essa é a visão do copo meio cheio e do copo meio vazio. Tem muita coisa para fazer, né? Agora, sim, realmente vai sair caro, sim. E alguém vai ter que pagar essa conta. Bom dia, eu sou Melissa, sou da Colômbia. E eu... Que cidade você vem? Bucaramanga. Que é perto de? Perto da capital, não é perto, né? Não é perto de nenhuma cidade, assim. Tudo bem. Medellín, Cartagena, nenhuma delas. Tá bom. São diferentes. Então, eu queria conversar com você acerca das mudanças climáticas, a situação atual do mundo, e queria saber se é politicamente e socialmente falando rentável e viável ter tecnologia que capture aquele dióxido de carbono antropogênico nas cidades, sabendo que a queima de combustíveis é o principal problema pelas mudanças climáticas atuais. Então, Melissa, não é? Melissa. Eu acho que não dá para atuar apenas na captura do CO2. Você vai ter que ter uma ação para você diminuir a geração do CO2, de alguma forma controlar e ir para uma economia de menor consumo de carbono, né, menor utilização do carbono, e aí controlar o consumo de combustíveis fósseis, sem dúvida nenhuma, numa nova matriz energética. Mas também, por outro lado, dependendo da região, você pode, de maneira extensiva, construir dentro das cidades reservas florestais que consigam absorver isso, né? Existem algumas iniciativas no mundo que têm dado muito certo, né? E, por exemplo, a questão das florestas urbanas é alguma coisa que pode ser um projeto bastante interessante, dependendo da situação que você tem. O bom de você trabalhar com cidades é que, muitas vezes, é muito difícil você ter uma política geral, né? Cada caso é um caso, cada cidade é diferente. Por exemplo, a gente mostrou aqui o exemplo de Santos, que é uma cidade costeira, né? Não sei se a sua cidade é costeira. Não. Então, se ela não é uma cidade costeira, então esquece do problema das costas, né? Talvez você tenha que pensar numa outra questão, mas Santos, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, todas essas cidades sofrerão o impacto das mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma, e aí haverá necessidade de uma política de mitigação. Uma política de adaptação. Né? Tá certo? Obrigada. Então, tem aí na literatura muitos exemplos de como você atenuar esse impacto nas cidades. Bom dia, meu nome é Diego Rizzo, faço engenharia de petróleo aqui na Poli Santos. E, bom, eu queria entender, primeiramente, qual que é o nosso real problema, falando da cidade de São Paulo, com a nossa rede de esgoto. Eu escutei o senhor falar que tem uma mistura da
água tratada com água proveniente das fossas residenciais. E, bom, eu vi um tempo atrás um sistema japonês de coleta de fossa que eles fazem lá, e eu gostaria de saber se não seria viável um tratamento prévio na nossa rede de fossa, onde conseguíssemos tratar do nosso esgoto, se me falha a memória, com peróxido e algum catalisador, tipo palha de aço, se fazendo isso e nós consumindo a nossa própria matéria orgânica de nossas fossas, não seria melhor a entrada desse esgoto previamente tratado no clareamento? Seria com base nisso. Bom, eu diria que a situação de coleta de esgoto no país, ela é extremamente preocupante. A gente coleta, eu não saberia dizer hoje o número exato, mas a gente coleta uma quantidade de esgoto que, se não me engano, é alguma coisa como 60% do esgoto que é produzido. E desse esgoto que é coletado, a porcentagem que é tratada é muito pequena. É muito pequena. Então, a gente tem realmente um problema sério de coleta e tratamento de esgotos no país. Isso não é prioritário no país, infelizmente, e deveria ser, né? Bom, agora, para grandes aglomerados urbanos, este sistema de fossas, ou fossas melhoradas, ou fossas químicas, elas não funcionam. Por quê? Para grandes aglomerados, você precisa de um território, de um terreno, onde você consiga dissipar essa matéria orgânica que você produz. Então, em grandes aglomerados, você precisa sim do sistema convencional, que é coleta de esgoto, levar para uma estação de tratamento de esgoto, que pode ser uma estação de tratamento de esgoto descentralizado, não precisa ser grandes estações de tratamento de esgoto, mas esse sistema aí funciona, né? Agora, para cidades com densidades menores, eu não sou especialista nesse assunto, mas isso também na literatura é fácil de você estudar. Em cidades com densidades menores, é altamente recomendável você fazer o tratamento do esgoto através de fossas, sem dúvida nenhuma. Tem um exemplo muito importante, que é em Brasília, onde você tem, e aí é uma questão interessante, quer dizer, em Brasília, no setor das mansões, onde você tem muito terreno, o tratamento adequado é em fossa. E fossa não é para pobre. Fossa pode ser utilizado para a população de altíssima renda. E aí é uma solução ambientalmente correta, né? Então, aonde você tem um terreno muito grande, aonde você consegue dissipar toda a carga orgânica daquela família ou daquela unidade. Certo? Então, assim, eu acho que essas soluções, elas são interessantes. O que muitas vezes eu vejo, e isso é importante eu lembrar, obrigado aí pela pergunta, é que não existe uma solução única para todos os nossos problemas. Cada solução é adequada e vai funcionar melhor em uma situação específica. Você vai no restaurante, você tem lá, você abre o menu, tem um monte de opções. É isso. Você tem que escolher qual menu, né, quer dizer, qual opção do seu menu é adequado para o seu problema. Então, falando em habitação, que é uma das áreas de minha especialização, urbanização de favelas, melhoria de cortiço, Minha Casa Minha Vida, não é solução para todos, não existe uma solução universal para os problemas. Cada caso merece uma solução adequada. Tá certo? Acho que a gente vai ter que estar terminando as perguntas. Aqui tem um rapaz aqui e o colega. Você e você, então, tá bom?
Olá, eu sou António, sou de Coimbra, Portugal. O professor agora falou que a questão dos esgotos, infelizmente, no Brasil não era algo prioritário. Então a minha pergunta era, o que é que acha, na sua opinião, que é prioritário agora no Brasil e mais especificamente em Santos ou em São Paulo? Então, olha, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Enquanto pesquisador, hoje em dia, eu tenho observado que talvez uma grande prioridade seja o conjunto de questões relacionadas com a sustentabilidade, né? Isso abre um grande leque de problemas. Por exemplo, a questão do tratamento de esgoto é uma questão ambiental. A questão da poluição do ar é uma questão ambiental. E essa poluição do ar que vem da utilização de combustíveis fósseis nas nossas cidades, né? Agora, é realmente uma questão extremamente complexa. Agora, algumas certezas que eu tenho. A prioridade de São Paulo não é a prioridade de Santos, que não é a prioridade de São Carlos, que não é a prioridade de Coimbra. Ponto. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Aí, mesmo São Paulo, que é uma cidade com 12 milhões de habitantes, é muito difícil você definir uma prioridade para 12 milhões de pessoas, né? Talvez seja mais fácil para São Carlos, que tem 250 mil pessoas, ou Santos, que é 450 mil pessoas, tá certo? Sim, eu perguntei porque, para agora trabalhar neste projeto, era para saber mais ou menos em que área é que nos devíamos focar mais, ou que ideias é que devíamos desenvolver. Eu talvez recomendaria vocês fazerem uma reflexão sobre prioridades, mas vocês não devem se ater demais a essas prioridades. Eu acho que depende muito do grupo, das pessoas, do interesse, né? De repente você pode estar fazendo uma contribuição pequena para um assunto não prioritário, mas que pode ser uma grande contribuição, né? Quer dizer, né? É melhor você fazer uma boa contribuição em relação ao assunto não prioritário do que uma contribuição muito superficial de um assunto prioritário, né? Good morning. My name is Michael. One of the ways you mentioned in solving issues with housing were public-private participation, community participation, and social housing. Usually, my problem is with, particularly with social housing. Usually, what you find around the world is that when you ask governments to build houses, social housing, you usually don't have a problem with it. But the issue they have is with maintenance of these houses. Like, for instance, one of the recent issues was with the Garfield Tower in London that was engulfed in fire. It wasn't like the building wasn't maintained. It was being maintained, but the cost of replacing the insulation, for instance, which caused the fire to actually engulf the whole building, particularly was quite expensive and unsustainable. So in what ways are buildings, social housing in particular in Brazil, being maintained in a very sustainable and efficient way? Bem, particularmente para a habitação social, é muito importante que haja participação da comunidade. Ponto. Essa é a minha experiência, tem mostrado isso, né? Todos os projetos de urbanização de favelas, de autoconstrução, de mutirão, que são projetos do tipo self-help,
or mutual aid housing, or slums upgrading. Todos esses projetos, eles necessariamente precisam contar com a participação da comunidade. Projetos do tipo Minha Casa Minha Vida, que são esses grandes conjuntos habitacionais, muitas vezes não contam com a participação da comunidade, o que leva a grandes problemas de gestão do empreendimento. Então, você não ter a participação da comunidade tem levado a algumas grandes dificuldades na implementação dos projetos, né? Agora, a questão toda é como você consegue fazer isso. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um grande projeto de grande sucesso. Não sei se vocês sabem, mas o país conseguiu construir 3 milhões de unidades habitacionais. 3 million housing units. Como você vai fazer isso com a participação da comunidade? Impossível. Impossível, né? Mas o governo federal tomou a decisão de implementar um programa desse tipo. Então, não dá para mitificar a participação da comunidade em tudo quanto é projeto, mesmo porque como é que você faz essa auscultação e como é que você faz a participação da comunidade? Que ela é interessante, que ela é bem-vinda, concordo plenamente, né? Mas operacionalmente, como é que você faz isso, né? No caso específico do acidente que aconteceu em Londres, do fogo, do edifício que pegou fogo em Londres, ali teve uma ação equivocada do governo de ter reformado um edifício e utilizado placas que não eram adequadas para a fachada dos edifícios, né? Então, morreram 80 pessoas, 100 pessoas, alguma coisa desse tipo. E aí, houve um grande equívoco, e não adiantava a participação da população para diminuir aquele problema que aconteceu. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem, como engenheiros, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Mas que, de fato, em muitos projetos urbanos é muito importante essa participação, realmente ela é. Ok?